Mateus 6. Deixa eu colocar meu celular aqui para a gente tentar olhar o tempo também, de forma bem clara. Vamos lá, Mateus 6. A partir do verso 1 diz assim, a partir do verso 19 diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por tua palavra. E estamos diante da tua palavra, Pai. Rogamos que tu fales conosco. Rogamos que continues a falar conosco durante esse culto. Rogamos, Senhor, que tu nos reveles as verdades que se encontram por trás das letras e alcances, então, nossa mente e nosso coração, produzindo transformação em nós. É o que pedimos. Ser glorificado, Pai amado, nessa noite. Glorifica-te a ti mesmo, Senhor. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é novidade para ninguém que nós vivemos numa cultura obcecada por bens materiais, pelo sucesso e pela segurança financeira. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Somos constantemente chamados, convidados a investir tempo, dinheiro e energia para conquistar nosso futuro. E de certa forma nós ensinamos isso a nossos filhos. O gasto de energia, de tempo, de dinheiro para conquistarem o futuro deles. Nós vivemos numa época em que o valor de uma pessoa muitas vezes é medido pelo que ela tem e não pelo que ela é. E eu lembro de um livro antigo de Caio Fábio, A Crise entre o Ser e o Ter. Ele já falava sobre essa dificuldade que hoje se intensifica na nossa vida. A propaganda nos cerca a todo momento com promessas de segurança, com promessas sobre felicidade, com promessas sobre sucesso, baseadas na conquista de bens e estabilidade financeira. Quantas e quantas vezes você já não viu ou ouviu frases como: olha, invista no seu futuro, garanta sua segurança, conquiste aquilo que você merece. E por trás dessas mensagens há um apelo profundo ao coração humano. Confie em si mesmo. Confie na sua performance. Confie nas riquezas e você terá paz. Mas então,
no Sermão do Monte, Jesus nos confronta com uma pergunta que desnuda a nossa alma: onde está o seu tesouro? E eu gostaria que você rapidamente respondesse para você: onde você tem depositado o seu tesouro? Onde ele se encontra? Onde você tem fixado as âncoras do seu coração? O Senhor Jesus nos lembra que o coração segue o tesouro. Onde ele estiver, o coração o seguirá. E é muito fácil não percebermos, mas termos tesouros disputando com o Senhor. E isso que muitas vezes achamos que são tesouros, na verdade tornam-se verdadeiros ídolos no nosso coração. O Sermão do Monte, Jesus confronta nossos medos, confronta nossas ansiedades e a idolatria velada que muitas vezes nem ao menos percebemos que está lá, escondidinha em algum canto obscuro do nosso coração, da nossa alma. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito do que o Evangelho tem a nos dizer sobre isso, o que essas boas notícias podem apresentar para nós para mudar esse quadro na nossa vida. E eu convido você a perceber no texto, que o texto fala sobre tesouros equivocados, sobre tesouros errados, sobre coração dividido, sobre coração ansioso. Nós poderíamos ler esse texto partindo do verso 25. E do verso 25, voltarmos ao verso 21. Sabe, do verso 25, ir para o verso 24 e nos perguntarmos, afinal de contas, por que a nossa alma está ansiosa? O que produz ansiedade em nosso coração? Afinal de contas, será que é o que o verso 24 nos aponta? Estamos entre dois ou mais senhores a comandar a nossa vida? E aí voltarmos ao verso 21, olha onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O que o Evangelho nos aponta a respeito disso? E é interessante observarmos que Jesus começa com uma afirmação que atinge o centro do nosso ser. Verso 21, onde estiver o teu coração, ali estará também, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O que fazemos com o nosso dinheiro, o que fazemos com o nosso tempo, o que fazemos com a nossa atenção, revela realmente quem nos domina. O que desenvolvemos na nossa vida a partir do dinheiro, do tempo, da atenção, revela quem domina a nossa vida. Há algum tempo atrás eu tinha um amigo, e eu preocupado com a vida dele, o busquei. Ele tinha um negócio em São Gonçalo e eu fui falar com ele: fulano, eu não estou vendo você na igreja, o que está acontecendo? Como é que você está? Não, pastor, eu estou trabalhando muito, eu estou cansado, estou trabalhando muito. Mas você está trabalhando também domingo? Não, pastor, é que no negócio, no meu negócio, entra mais dinheiro no domingo, exatamente no domingo. No domingo entra 2 vezes o que entra no dia da semana. E aí eu virei para ele automaticamente e perguntei: vem cá, meu querido, quanto que vale Deus para você? Você entende, às vezes, que nós vendemos Deus por tão pouco?
Não, pastor, mas o senhor não sabe quanto que para mim isso é importante, quanto para mim isso faz falta. Será que você está exatamente dentro do que a gente acabou de falar e confiando na sua performance, confiando em você, confiando na sua força, confiando na sua capacidade, confiando no dinheiro, confiando na atenção, confiando no seu tempo, ao invés de descansar e entender que o Senhor é aquele que cuida da nossa vida? O coração, nas Escrituras, é o centro da vontade, é o centro das afeições, é o centro das decisões. Jonathan Edwards, falando a respeito do que envolve a nossa vida, ele fala sobre as afeições do coração. Onde se encontram as afeições do coração. Onde as afeições do coração se encontram, ali se encontra o nosso tesouro, ali se encontra o guia da nossa vida, ali se encontra, muitas vezes, os ídolos que dominam a nossa existência. Jesus está dizendo que aquilo que você mais valoriza, isso moldará suas emoções, suas decisões, suas prioridades e seus desejos. Hoje pela manhã, vocês estudaram a respeito do narcisismo. E quando você olha o narcisista, ele exatamente está aqui. Suas emoções, suas decisões, suas prioridades, seus desejos são conduzidos por essa característica que ele traz. Nós vivemos num tempo, segundo Yuval Noah Harari, oh meu Deus, faltou o termo. Faltou. Vai voltar. Mas a gente pode falar de Lipovetsky, que fala sobre o hiperindividualismo. E o hiperindividualismo é exatamente esse. Sabe, que nos conduz a partir de desejos pessoais tão somente. E a gente não percebe que o hiperindividualismo, que o narcisismo e que características outras vão conduzindo a nossa existência, moldam a nossa vida, moldam a nossa existência, moldam a nossa forma de se relacionar. Bom, e a gente percebe 3 sintomas de um coração mal direcionado no texto. Aquele coração que é baseado, que se baseia em tesouros errados, em tesouros equivocados. Esses estão inclinados a colocar o tesouro em coisas perecíveis, em dinheiro, status, controle e conforto. E esses são alguns dos ídolos mais básicos que combatem com o Senhor pelo controle da nossa vida. Quantas vezes nós simplesmente não queremos nos envolver com absolutamente nada, com igreja alguma, porque tivemos decepções, tivemos problemas e a gente não abre mão do nosso conforto e não percebe que o conforto tem se tornado um ídolo que tem moldado a nossa existência. Ou outros acabam sendo controlados por uma necessidade de aceitação. Precisam sentirem-se aceitas. E nesse sentido, a gente começa a ter dificuldades de falar uma palavra mágica chamada não. Pessoas que têm dificuldade em falar não, muitas vezes é dominada exatamente por esse tipo de ídolo. E tantos outros mais. Um outro problema é o servir a 2 senhores, e nós não percebemos isso. Jesus usa uma figura forte para a gente, para nos chamar a atenção. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e o dinheiro. E gente,
O dinheiro tem controlado a nossa paz. Tem dominado a nossa ansiedade. A gente está assustado e amedrontado com uma série de coisas. Nunca estivemos tão próximos de uma terceira guerra mundial como hoje. Isso às vezes assusta a gente. Eu não sei se você sabe que Israel mandou chamar os seus embaixadores de volta em todo o mundo. Isso só acontece quando nós estamos em momentos que precedem uma grande guerra. Há algum tempo, a Europa tem orientado os seus habitantes a criar um kit de sobrevivência. Isso só acontece em tempos que precedem uma grande guerra. Nunca estivemos tão próximos de uma terceira grande guerra. E a gente continua, muitas vezes, depositando nossa fé no que a gente vê, no que nós produzimos, no que nós mensuramos, no que nós tocamos. E ainda não entendemos que o controle de todas as coisas está nas mãos de um Deus soberano. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon não é apenas a riqueza. Na cultura judaica, a palavra se tornou personificação das riquezas, como um senhor que se torna rival de Deus. É impossível servirmos a dois senhores. O coração humano não suporta lealdade a dois senhores. Ou você é leal a um, ou você é leal a outro. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Quem nós temos servido? Essa é a indagação do texto. E quando olhamos para a sociedade, nós percebemos quem a sociedade serve. As pessoas são valorizadas não por aquilo que são, mas por aquilo que têm. Chegue em qualquer lugar, vestido de uma forma, e volte nesse mesmo lugar, sabe, com a sua melhor vestimenta, para você ver a diferença no tratamento. E o terceiro ponto, sintoma de um coração mal direcionado: primeiro são os tesouros equivocados, segundo é o serviço a dois senhores, e o terceiro é a ansiedade. O grande mal que assola todo mundo, e principalmente o Brasil. E a consequência natural, a ansiedade é uma consequência natural de confiar em tesouros instáveis. Sabe, se você confia no teu poder de trabalho, você vai ser ansioso. Se você confia na sua capacidade administrativa, você vai ser ansioso. Se você confia na sua capacidade de gerar renda, você vai se tornar cada vez mais ansioso. Preocupações obsessivas com o amanhã. Medo de perder o que se tem ou de não conseguir aquilo que se deseja, gera em nós uma ansiedade que devasta o nosso coração e a nossa alma, corrompe a nossa fé. E eu queria convidar você a pensar numa criança tentando segurar uma areia fina com as suas mãos. E à medida que a criança aperta a areia, mais a areia foge das suas mãos. Quanto mais ela aperta para não perder, mais a areia escorre por entre os seus dedos. Assim é o coração que tenta segurar, que tenta confiar nas seguranças em coisas terrestres, nas seguranças em coisas terrenas, na segurança que existe na performance humana. Quanto mais a gente se esforça, mais
aquilo se esvai. A ansiedade, no fundo, revela um problema espiritual. Nós desconfiamos do cuidado de Deus. É duro falar isso, e eu me enquadro também nessa situação, mas nós desconfiamos no cuidado de Deus. Agimos muitas vezes como ateus anônimos, desconfiando que Deus cuida de nós. Eu não estou dizendo que você deve ficar sentado na sala da sua casa com o braço cruzado, mas você também não deve confiar na sua performance. Você não deve confiar na sua capacidade. Você não deve desviar a confiança que deve ser depositada em Deus e colocá-la em nenhum outro lugar da sua vida. Deus é o Senhor soberano da nossa vida. E nós precisamos, muitas vezes, ter esse entendimento restaurado na nossa vida. É interessante, quando nós olhamos Isaías capítulo 6, e Isaías tem estado no meu coração. Quando a gente olha Isaías capítulo 6, a gente se depara com uma experiência extraordinária do profeta. Em Isaías capítulo 6, o profeta tem uma experiência com Deus. O profeta vê Deus num ano de crise. Diz o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Parece que nós precisamos voltar a ver Deus, porque temos visto Mamon, porque temos visto aquilo que nos causa ansiedade, dor. E nós precisamos ter essa experiência como Isaías teve. No ano de crise, no ano difícil, no ano que o rei morre, eu vi o Senhor. E perceba que Isaías descreve muito bem, a partir da experiência que ele tem com Deus, o que ele entende a respeito de Deus a partir dessa experiência. Eu vi Deus assentado sobre um alto e sublime trono, soberania. Ele vê um Deus que é soberano, um Deus que é Senhor absoluto, um Deus que tem o controle, e por isso ele está assentado num alto e sublime trono. E se você continuar a leitura, você vai ver que Isaías não apenas vê um Deus que reina, um Deus soberano, mas ele vê um Deus eterno. E não apenas isso, ele vê um Deus santo. E não apenas isso, ele vê um Deus que se revela. Ele viu Deus, porque Deus se revelou a ele. Na mesma proporção que o Senhor se revela a mim e a você, através das Escrituras e em Cristo Jesus. Ele vê Deus. Só que quando você vai mais adiante, você percebe que essa visão de Deus propõe a Isaías uma vida diferente. Isaías é impactado por essa visão. Ele é tão impactado por essa visão que lá nos versos 5 em diante diz assim: então eu disse, ai de mim, estou perdido. Imagina você tendo uma experiência sobrenatural com Deus. À medida que nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos a nossa miserabilidade. Nós temos uma visão a respeito dos ídolos que dominam o nosso ser. Nós vemos a nossa, me perdoe, ignorância. Vemos o quão distante estamos de Deus. Há textos na Bíblia que eu leio e eu paro em crise e percebo e pergunto: Senhor, como é que eu posso estar tão distante do que o texto diz? Como que eu continuo tão distante do que a Bíblia aponta para mim? E parece que o encontro com Deus revela isso a Isaías. Ele vê quem é Deus, e à medida que ele vê quem é Deus, ele vê quem ele é. Como a sociedade de hoje se superestima.
nós achamos que somos muito mais do que somos, ou achamos que somos muito mais capazes do que somos. Como nós vamos montando a nossa vida e a nossa trajetória a partir da nossa força, da nossa intelectualidade, da nossa capacidade, da nossa performance, e nos esquecemos que nós somos pó e cinza. Do pó da terra nós viemos e ao pó da terra retornaremos. E a partir desse encontro com Deus que muda a visão a respeito de Deus e a visão a respeito de si mesmo, Isaías tem um redirecionamento do seu ministério. Quando o Senhor então o indaga, quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías de pronto diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías tem um redirecionamento do seu ministério. Ele não está dividindo o senhorio do Senhor. Ele não está olhando outras coisas como sendo as coisas mais importantes da sua vida. Ele serve ao Senhor, e quando nós servimos ao Senhor, nós sabemos que o Senhor age para com as nossas vidas com graça e misericórdia, ainda que a gente não mereça, e não há outra posição que nós possamos ter do que dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A ansiedade, fruto de tentarmos controlar as nossas vidas, revela para nós uma grande desconfiança no cuidado do Senhor para conosco. Meu querido irmão, você pode não ter tudo que você tem, mas Deus tem cuidado de você. Amém, meu amado? Não tem faltado alimento sobre a nossa mesa. Deus cuida da gente. A vida pode não ter saído muito bem como você planejou, mas Deus ainda está no controle. E eu quero lembrar os irmãos que Jesus não apenas expõe o problema no texto, mas ele aponta a solução também. O Pai conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que aflige o seu coração. Ele sabe o que causa transtorno na sua vida. Ele conhece sua mente, seu coração, e Ele tem visto sua dor, Ele tem ouvido suas orações, Ele tem inclinado os ouvidos a você, meu amado, minha querida. O Pai conhece nossas necessidades e sua maior prova de cuidado já nos foi dado. Romanos, no capítulo 8, verso 32, nós lemos o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu amado, o Evangelho é a única coisa possível para vencermos a nossa ansiedade. Você pode controlar sua ansiedade, você pode tratar sua ansiedade, você pode aprender a conviver com a sua ansiedade, mas o Evangelho é a única possibilidade de termos a nossa ansiedade, de sermos curados da ansiedade. Deus já cuidou da nossa maior necessidade. Ele entregou Cristo por mim e por você. Se Deus fez isso, como não cuidará das coisas menores? Se Ele deu o seu próprio Filho a um grupo de gente que não presta, como Ele não dará as coisas menores? Mas preste bem atenção, as coisas menores não significa dizer que são as coisas que você pede. O Senhor não necessariamente nos dá o que nós pedimos, Ele dá o que nós necessitamos.
Mas Ele já fez, Ele já deu para nós aquilo que de mais precioso, de que mais nós necessitávamos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor entregou Cristo Jesus por mim e por você. Hoje você não é mais morto, mas você é vivo em Cristo Jesus. Cristo é o nosso verdadeiro tesouro. Ele não pode ser roubado, ele não pode ser corroído, ele não pode ser perdido. Diferente dos tesouros terrenos, Cristo é seguro, Cristo é eterno e Cristo é suficiente. Nós precisamos entender e relembrar que Cristo é suficiente para a nossa vida. As coisas podem não estar saindo como nós imaginávamos, como nós projetamos, como nós idealizamos, mas Cristo é suficiente na minha vida. Cristo me basta. Sabe, ainda que eu peça ao Senhor que retire de mim aquilo que me fere, lembra de Paulo? E o Senhor vira: a minha graça te basta, Paulo. Cristo é suficiente. Aprenda. Nós precisamos aprender a viver com Cristo, que é suficiente, e nos regozijarmos na suficiência de Cristo. A cruz é a maior prova de que o Pai é confiável, gente. Sabe, nosso Deus não é um patrão distante, que não nos ouve. Ele é um Pai amoroso e providente. A providência de Deus significa que todas as coisas grandes ou pequenas estão sobre o governo sábio, justo e paternal de Deus. Eu vou repetir: a providência de Deus significa que todas as coisas, grandes ou pequenas, estão sobre o governo sábio, justo e paterno de Deus. É o que nos diz o Catecismo de Heidelberg. Deus governa de forma sábia, justa e paternal. Deus é um Pai amoroso e providente. Ele não dá necessariamente o que você pede, porque a gente não sabe o que a gente quer. A gente pede muitas vezes mal para gastar nos nossos deleites, não é o que Tiago diz? Mas Ele não permite que falte alimento sobre a nossa mesa. Ele nos dá força, Ele nos dá condições, Ele nos dá ânimo, Ele nos abençoa, e como Ele tem nos abençoado, meu amado. E eu quero encerrar convidando você a redirecionar o seu coração. Assim como Isaías, a partir do encontro com Deus, redireciona o seu ministério, redireciona o seu coração, eu quero convidar você a redirecionar o seu coração. Será que você hoje precisa redirecionar o seu coração? Toda vez que nós nos deixamos controlar por um ídolo, nós sofremos. Todo ídolo requer um sacrifício. E os sacrifícios são doídos. Os sacrifícios envolvem sofrimento na nossa vida. Como nós sofremos, e sofremos muitas vezes porque não estamos adorando a Deus, estamos adorando outra coisa sem percebermos, inconscientemente falando. E há então a necessidade de redirecionarmos o nosso coração. Examine onde está o seu tesouro. Responda para você, meu amado, onde está o seu tesouro? Responda as seguintes perguntas. Primeiro, no que você mais pensa quando você acorda? Sabe, quando você está despertando pela manhã, no que você mais pensa? Puxa vida, mais um dia, misericórdia, segunda-feira. Ou você, obrigado, Senhor, pela oportunidade de servi-lo, adorá-lo e testemunhar a respeito do seu amor por mais um dia de vida. Onde está o seu
tesouro. Sabe, no que você mais pensa quando você acorda? Tem gente que fica completamente desesperado em tempo de prova. Entra em crise profunda para enfrentar uma prova. É um Deus nos acuda. Onde está a tua confiança? Na sua performance? Ou, claro, fazendo o que você tem que fazer na boa mão do Senhor? Segunda pergunta: onde você investe sua energia, seu tempo e seus recursos? Onde você investe sua energia, seu tempo e seus recursos? Há pessoas que passam décadas e não entregam uma oferta ou um dízimo. Mas, no entanto, investem em coisas tão pequenas, tão fugazes, tão passageiras, sabe, tão insignificantes diante do que o Senhor nos propõe, diante da obra de Deus, diante das possibilidades do Senhor. Onde você tem gasto a sua energia? Eu vejo pessoas tão animadas para irem na academia, inclusive aqui, em Caraí. Esse talvez seja um dos ídolos de Caraí. Pessoas animadas para estarem na academia, pessoas animadas para jogarem bola, pessoas animadas para caminharem na praia, mas tão desanimadas para estarem reunidas em oração, tão desanimadas quando se fala em algum serviço a Deus e à cidade. Onde você tem investido sua energia, seu tempo e seu recurso? Quando não há, então, um culto ao nosso ego, quando a gente fala, não, eu estou muito cansado, eu preciso ficar em casa hoje. Terceira pergunta: o que, se perdido, deixaria você em desespero? O que, se você perdesse, você entraria em desespero? Uma vez eu, na igreja, não foi aqui, na igreja, a gente estava reunido na escola dominical, e eu vi a chave do carro de um irmão na cadeira. Eu olhei para a chave olhou para mim, eu peguei a chave sem que ninguém visse, eu e alguns irmãos ali, tiramos o carro, maldade, estou confessando meu pecado. Tiramos o carro do irmão da vaga, colocamos em outro lugar, e depois eu devolvi a chave no mesmo lugar. E deixou, né? Fomos para a escola, e passou a escola, terminou a escola. Quando terminou a escola, está saindo o irmão, né? Com a chave assim, todo feliz, né? Quando ele olhou, ele, amor, roubaram o nosso carro, amor. E a gente rindo atrás, né? Amor, roubaram o carro, a gente ainda está pagando. O que a gente vai fazer agora, amor? Aí quando ele começou a chorar, a gente devolveu o carro. A maldade humana, né? Até onde vai a maldade humana? Mas o que te deixaria em desespero se você perdesse? Talvez a tua resposta revele o teu ídolo. Eu não conseguiria viver sem isso. Eu não conseguiria viver sem aquilo outro. Meu amado, onde está o seu tesouro? O Evangelho nos chama a realinhar o nosso coração. A semelhança de Isaías, realinhar o coração. E veja que Isaías foi tocado por Deus por uma tenaz.
E então seus lábios foram purificados, só que nós fomos alcançados, não apenas os nossos lábios, nós fomos alcançados totalmente pela graça em Cristo Jesus. Somos novas criaturas em Cristo. O Senhor não apenas tocou os nossos lábios, mas tocou o nosso ser por completo. Somos novas pessoas. Temos uma nova visão a respeito da vida, que perpassa pelo Evangelho. Temos uma nova forma de caminhar nesse mundo que passa pelo Evangelho. Temos uma nova forma de nos relacionarmos com o mundo, com as coisas, conosco, com o outro, que passa pelo Evangelho, porque Cristo nos tocou e alcançou a nossa vida. Por isso, meu amado, lute contra a ansiedade, confiando em Deus. Será que você precisa sair daqui confiando um pouco mais no Senhor? Depositando nele um pouco mais da sua confiança? A verdadeira solução para a ansiedade não é o pensamento positivo, não é a declaração positiva, e muito menos decretar ao Senhor algo. Eu decreto para o meu cachorro, ele não consegue fazer o que eu decreto, eu vou decretar para o Senhor. A verdadeira solução para a ansiedade não vem de declarações positivas ou de decretações que não existem, mas crer que Deus, o Deus que deu Cristo, também cuida da nossa vida no dia a dia. No dia a dia, Deus está cuidando da gente e caminhando com a gente. Quando a preocupação vier, ore para o Senhor, e é o que eu tenho tentado fazer, porque claro que eu estou pregando para mim também, é claro que eu estou aqui também, e o que eu tenho tentado é falar para o Senhor: Pai, o Senhor me deu Cristo, cuida de mim também hoje. O Senhor me deu o que de mais precioso eu tenho, a salvação em Cristo. Cuida de mim diante dessa dificuldade. Cuida do meu coração diante dessa questão que eu estou atravessando. E não é fácil, sem dúvida, não é fácil, gente. E a gente precisa resgatar os exercícios espirituais para que a gente se perceba sendo cuidado pelo Senhor. Se você não parar no seu dia a dia e não orar, se você não tiver um tempo de jejum, se você não tiver um tempo de meditação nas Escrituras, você não vai conseguir perceber Deus cuidando de você. Confie no Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Verso 33, viva com prioridades não terrenas, mas com prioridades eternas. Sabe, busque a glória de Deus. Sirva ao próximo. Viva em contentamento. Por que a gente não consegue viver contente em toda e qualquer situação, gente? Por que a gente não consegue viver contente em toda e qualquer situação? Há um tempo atrás eu vi um senhor muito humilde, eu acho que eu falei com vocês, no Instagram, muito humilde, com uma roupa rasgada, numa casa de pau a pique, e aquele senhor não estava reclamando. Ele tinha, na verdade, a ausência de tudo, mas na ausência ele tinha tudo, a presença de Deus. E aquele senhor cantava e louvava o Senhor com felicidade. Nós temos tudo e não nos vemos contentes. A gente está fazendo parte de uma sociedade tão destruída pelo pecado, que o próprio povo cristão tem escolhido igrejas a partir das suas crianças, e muitas vezes nós dizemos: é isso mesmo,
Juliana me mandou um... Qual o nome daquilo, gente? Que eu achei fantástica. Falando exatamente sobre isso. A gente está numa sociedade tão consumista, que a gente escolhe, na verdade, hoje, as crianças escolhem igreja pelo seu espaço kids. Não importa a teologia, não importa a doutrina, não importa o caráter do pastor, não importa se ali de fato há amor, há evangelho. Muitas vezes estão numa igreja onde um pseudo-evangelho é pregado, mas por conta desse viés consumista, nós permitimos que crianças de 2, 3, 4, 5 anos nos conduza a igrejas que têm um espaço confortável. Isso é o fracasso total de qualquer tipo de evangelho. Não é a criança que tem que determinar onde eu estou. Não sou nem eu que tenho que determinar onde eu estou. É claro que eu tenho que olhar características, pressupostos, mas é o Senhor quem nos conduz. É o Senhor quem nos põe onde Ele deseja. Amém, meu amado? Busque a glória de Deus, sirva ao próximo, viva em contentamento. Jesus nos chama a libertar nosso coração da escravidão ao medo, da escravidão à ansiedade. Você é ansioso, meu amado? Você tem andado ansioso? O Evangelho nos convida a descansar na certeza de um Pai que já nos deu o maior de todos os tesouros, o maior de todos os presentes, supriu a maior de todas as necessidades, que é a pessoa de Cristo Jesus. Ele nos deu tudo. E eu quero encerrar lembrando a você que onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Eu quero lembrar a você a respeito de quem tem sido o Senhor da tua vida. Eu quero lembrar a você do que tem feito você se sentir em paz. É a falsa segurança de uma vida tranquila? Ou é a presença poderosa de Deus mesmo em meio ao caos? Muitas vezes eu e o pastor Marcos nos víamos em situações inimagináveis, inusitadas. Era a guerra de todos os lados. Um olhava para o outro e muitas vezes chorávamos juntos. Mas nunca faltou a certeza de que Deus estava no controle. E Deus sempre esteve no controle. Deus está no controle. Que o Espírito Santo nos ajude a responder às demandas da vida com fé e entrega. Eu não sei quais têm sido as demandas da sua vida, mas eu sei que o texto nos apresenta um grande convite, um convite à fé e à entrega. Saia do controle. Você é incapaz de controlar a sua vida. Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Sabe, entregue aquilo que tem tentado roubar a paz do seu coração ao Senhor. Aquele que deu o seu único filho para morrer por nós, é capaz de cuidar e tem cuidado da nossa vida. Portanto, saia daqui descansando naquele que é fiel, naquele que é poderoso, naquele que é soberano, naquele que é eterno, naquele que te amou e te ama. E Ele não dá tudo que você pede porque Ele te ama. Já pensou se Deus desse tudo que a gente deseja? Nós seríamos insuportáveis. Alguns mais que os outros. Deus não nos dá tudo que a gente pede. E isso é cuidado de Deus para a gente. Portanto, meu amado, eu não sei o que você tem passado.
Mas eu quero convidar você a sair daqui hoje entregando ao Senhor o motivo da sua ansiedade. E que você saia daqui hoje confiando num Deus que é Pai, num Senhor que é providente, num Deus que é o Deus de toda graça. Amém, meu amado? Feche os seus olhos. Curva aí a sua fronte. Apresente-se ao Senhor.